Saudações vascaíno, Washington Cunha aqui no canal Falando de Vasco, trazendo notícias e informações aí de última hora aí para você aí nessa noite. São exatamente 23 horas e 8 minutos aí, tá? E saiu aí uma notícia bombástica aí a respeito aí dos crias, né, do Vasco da Gama e da Sempre Vasco, Edmundo e o presidente Pedrinho. Mas antes das informações, peço a você, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Dando continuidade a esse trabalho, diariamente eu sempre trago aí vídeo para vocês, tá? A gente tá sempre informado. Dá essa moral pro teu like, se inscreva no canal aí, galera, e ajuda aí o canal a bater 1000 inscritos, beleza? Vamos para as informações aí. Antes de entrar nessa polêmica que já tem descorrido pra caramba aí a beça, vamos lá. Vasco e Puerto Cabello, eu já tava com pronto aqui para poder estar falando sobre estatística, sobre o jogo e tal. E eu vou dar continuidade, no final vou acrescentar essa polêmica aí, só para você ficar por dentro. Fica aí até o final do vídeo para você pescar aí o que tá acontecendo. Vasco e Puerto Cabello, 19 horas, quarta-feira, né? Vulgo daqui a 2 dias, vai estar Vasco entrando em campo na Venezuela, pegando aí o Puerto Cabello pela 4ª rodada da Sul-Americana, beleza? Temos como juiz aí o José Mendes, tá? É um paraguaio, tá? Um juiz paraguaio, e na sala do VAR é o Franklin Congo, equatoriano, beleza? E esse jogo vai estar passando somente, por enquanto, tá? Está sendo no canal ESPN, tá? Então, ESPN, às 19 horas, pela 4ª rodada da Sul-Americana, Vasco e Puerto Cabello. Melhor dizendo, né? Mando de campo, Puerto Cabello e Vasco da Gama. Com a tela do computador aqui ligado, aqui na nossa frente, sem ter uma equipe, né? Uma equipe aqui para nos ajudar, somos nós mesmos. O grupo G, onde é a chave do Vasco, temos ali no primeiro lugar o Lanús com 5 pontos, tá? Vasco da Gama em segundo lugar com 5 pontos também. O Melgar em terceiro lugar está com 4 pontos. E Puerto Cabello, o nosso adversário na quarta-feira, com 1 ponto. O Vasco vencendo essa partida, que o Vasco tem de tudo e mais um pouco para vencer a equipe do Puerto Cabello, que até de então é a equipe mais fraca desse chaveamento. Vasco já consegue desclassificar essa equipe. E lembrando que às 23 horas, o Vasco vai entrar em campo às 19 horas contra o Puerto Cabello, e às 23 horas eu vou estar acompanhando também o jogo do Lanús e Melgar também. Aí a gente tem que torcer para um empate, porque Vasco vencendo esse jogo, Vasco vai de 5 pontos, vai para 8 pontos, e no próximo jogo o Vasco pode estar trazendo até um empate, quem sabe uma vitória, e já vai conseguir a sua classificação. Vamos torcer aí para Lanús e Melgar fazer uma partida aí e que eles possam empatar, tá? Mas a obrigação do Vasco é vencer e vencer. Se jogar como jogou contra o Palmeiras, pode ter certeza que o Vasco traz esse resultado aí, beleza, galera? Essa daí é a chamada, tá, do jogo para quarta-feira. Ó, lembrando que a gente vai estar na live aqui no canal Falando de Vasco. Vai estar uma galera aí conosco aí, eu vou estar confirmando, deixando sempre os endereços aqui dos camaradas, tá? O Fernando, o Pablo, tá? O tio Beto também vai estar tudo conosco aqui, fazendo uma live reagindo o jogo do Vasco e Puerto Cabello pela Sul-Americana, beleza? Vamos dar continuidade aqui às informações. Ó, Fernando Diniz, que é outro assunto também que está bem aí especulado, saiu uma pretensão salarial de 2 milhões, trouxemos aqui no vídeo anterior. Vou deixar o encarte aqui para você acompanhar o vídeo anterior que eu trouxe mais à tarde, tá? E pretensão era de 2 milhões, Vasco entrou nessas atrativas e parece que chegaram no denominador comum, não do valor de 2 milhões, mas abaixo, tá? Abaixo desse valor aí, Fernando Diniz já pediu para o presidente Pedrinho acelerar a documentação. Bom, eu trouxe essa informação aqui, apurada aqui no canal Falando de Vasco, e provavelmente não vai dar tempo de ele viajar com a delegação do Vasco
para Venezuela, mas com certeza, como o Fernando Diniz já pediu para adiantar a documentação, teremos o Fernando Diniz, com certeza sábado, lá no Barradão, tá? Em Salvador, já de frente à equipe do Vasco contra o time do Vitória pelo Campeonato Brasileiro, beleza? Diz aí seu comentário o que você acha aí dessa nova contratação de treinador para o Vasco. Vai fazer bem? Vai fazer mal? Deixa aí seu comentário, comente aí para estar ajudando nós aí a entender como você pensa, beleza? Vamos dar continuidade aqui às informações, tá? Ó, Felipe Coutinho já entrando em atrativos, conversando com Aston Villa, tá? O seu clube que tem todos os seus direitos, tá? Para uma renovação de contrato com o Vasco, ou quem sabe, tá? Um fechamento de contrato com Aston Villa e ele tá definitivamente fechado com o Vasco da Gama. Algumas pessoas, tá, de dentro, tá, do time do Aston Villa já tem colocado, se posicionado que o time, tá, não vai se posicionar ao inverso disso, tá? Então o time inglês entende aí que o Coutinho para eles não é mais necessário e que não vai se posicionar caso de uma renovação ou até mesmo uma venda do atleta para o Vasco da Gama. Isso vai depender também do querer do jogador e também como vai ser essa questão financeira. Lembrando que Felipe Coutinho não é um jogador barato, tá? E assim vamos ver como vai ser. Mais informações sobre esse caso eu trago aqui no canal falando de Vasco para você ficar ligado nas informações. Agora vamos lá, vamos para polêmica, né? Polêmica aí, Pedrinho e Edmundo sai numa live aí, eu sempre tô acompanhando, todos os dias eu sempre acompanho. Quando ele entra com a live dele, eu tô juntinho, ó, muito bem antes de eu ter canal, muito bem antes de ter canal. Lembrando, senhores, que aqui eu não tenho bandeira, tá? Não tenho bandeira. Se eu olhar para os atletas, claro que eu sempre gostei mais do Edmundo, tá? O Edmundo foi um cara que me fez me sentir vascaíno, tá? Pedrinho também, claro, fez, ganhou tudo, meu irmão. Esse time ganhou, foi tudo. Mas, infelizmente, dois amigos, dois atletas, dois campeões, tá? Fizeram história aí, um marco histórico no Vasco da Gama. Tá o nome cravado lá nos troféus desses dois atletas. E por questão de posicionamento e politicagem, tá? Essa amizade aí, infelizmente, se rompendo aí por questões de opiniões adversas, tá? Edmundo, ele traz o comunicado aí dentro do seu canal, o Mundo Ed, né? Se inscreva lá no canal, se você é vascaíno não é inscrito, vai lá, ele nem me conhece, tá? Mas vai lá, conhece o cara lá? Não precisa, ele já é conhecido por todo mundo, tá? Mas vai lá, se inscreva lá no canal Mundo Ed e confira essas informações. Ele fala que foi expulso do grupo deles, que eles levantaram, tá? Ele, Felipe, Pedrinho, né? Na época, Euriquinho, Edmundo, tá? Fazendo parte aí dessa Sempre Vasco. Ele foi expulso, Pedrinho, né? Desligou o Edmundo, onde ele também sempre dentro das suas lives sempre reclamava que ninguém ouvia as ideias dele, ninguém queria ouvir ele, e parece que agora ninguém quer que ele saiba das coisas que acontecem lá. Então, o que ele fez? Única via que ele tem para poder falar e a galera tá entendendo mais ou menos o que está acontecendo, ele vai para a live dele, dentro da sua casa, entendeu? Ligou a câmera e, ó, desceu-lhe o porrete no Pedrinho, meu irmão. E ali, uma das declarações que ele estava falando direto, que ele estava mais de 7 meses sem Pedrinho falar com ele. E ele sempre falou, eu e Pedrinho, a gente está tudo bem. Eu não sei como é que ele está, mas comigo está tudo bem. Hoje, na sua live, já mudou essa postura. A postura agora do Edmundo foi de uma forma totalmente diferente, tá? Edmundo estava aí declarando, várias declarações. Não vou colocar aqui como muitos canais estão fazendo, tá? Mas se você quiser conferir, vai diretamente no canal dele que você vai ver tudo que eu estou falando, tá? Edmundo fala que, graças a Deus, não faz mais parte da Sempre Vasco. É mais ou menos, cada um tem a sua opinião, tá? Eu não quero palpitar, eu quero só te trazer informação do que está acontecendo, de dois gigantes tá brigando, tá? O Edmundo também estava falando que vai ser contra o Pedrinho e vai tirar o Pedrinho
da presidência, tinha prometido para sua família que não ia se envolver com politicagem, mas agora por questões aí, ele ano que vem vai tirar o Pedrinho da presidência, que inclusive quem colocou ele lá foi o Edmundo, quem deu força, quem deu pauta aí foi o Edmundo, e parece que as coisas não saíram como antes, né? Como eles tinham tratado, né? Melhor dizendo, chamou de soberbo, chamou de nariz em pé, que não pode, as pessoas mudam quando chega a um certo tipo de poder, né? E aí, se ele quiser tirar, ele vai tirar. E isso são palavras, né, do Edmundo aí, trazendo uma baita de uma polêmica, até. Dando continuidade aqui a algumas afirmações que eu deixei anotadas, sobrou até para o Felipe também, que o Felipe só queria um emprego no meio diante disso, inclusive ganha super bem, o sonho dele sempre foi ser técnico do Vasco. Se fosse para ser técnico, pô, quem tinha que ser técnico era o Valdir Bigode, pô, meu amigo parceirão aqui, da Ilhambra aqui, parceiraço Valdir Bigode, tentar te trazer aqui no canal para a gente estar fazendo uma resenha também. Pô, sempre sonhou, sempre quis ter uma oportunidade de ser técnico lá, e agora o cara chega lá meio que aconchambrado, como a gente fala aí, uma expressão militar, e o cara chega aconchambrado, vai ser agora técnico. Que técnico que não serve nem para ser interino, principalmente o cargo que ele gere dentro do Vasco da Gama. Então, mas sobrou também por Felipe, o emprego, que o Verrete, o Coutinho são os queridinhos. Rapaz, Edmundo soltou os bichos, falou tudo que tinha que falar e mais um pouco, tá? Que vai, e tem outras declarações mais pesadas ainda. Isso só algumas partes que eu anotei. Eu tô falando com vocês, tô lendo aqui, ó. Quem vai sair, e ainda ele declara com um tom de ameaça: nessa queda de braço, vão ver quem vai vencer. E como diz o Edmundo na sua live, tá? Hoje isso, tá? Que, Pedrinho, é melhor que você não me tenha como inimigo. E aí, depois disso, tá? Não me queira como inimigo. Sei de tantas coisas que até seus inimigos vão adorar em saber disso. Então, a gente vê uma declaração, tá, de um grande ídolo do Vasco da Gama, onde fazia parte dessa família, não faz mais, foi categoricamente se convidado a se retirar, e ele chega na live e ele fala um monte de coisa, tá? O Pedrinho, não sei como é que ele vai fazer com essa notícia. Eu lembro que antes de ele ir para Brasília, ele já tinha dado uma entrevista, foi até para os meninos da BTV, que ele falou, eu vou procurar não responder mais, tá, esse tipo de afronta, essas coisas, live e reportagem, com todo o respeito que eu tenho a vocês aí, mas porque eles pegam minhas palavras e ficam usando contra mim. De fato, isso vai acontecer sempre por causa do seu trabalho, que é ruim. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Seu problema com o Edmundo é um nicho. O seu mau trabalho e mau gestão no Vasco é um outro nicho, e eu, como torcedor, estou falando que você é um péssimo presidente. Enfim, então ele deu essa declaração antes, né, desses acontecimentos agora de última hora, falou que não ia se pronunciar. Eu não sei como é que ele vai fazer, o presidente Pedrinho, com essas acusações, tá, e afirmações de Edmundo, que para duas coisas que eu entendo: quem tem boca fala o que quer. E para ele falar, meu amigo, o coração dele tá cheio. E de que o Edmundo sabe, que eu sempre percebi em todas as suas lives, que ele sempre falava entre parênteses, tá? Ele sempre falava e não dava o nome aos boi, mas sempre deixava entender que sabia, mas não podia falar, até porque ele estava consignado com todo mundo ali. Agora que ele se sente não ter mais compromisso com mais ninguém, então ele está dando agora o nome aos bois e botando para fora, e com certeza essa novela vai perpetuar por muito tempo ainda. Virou uma novela mexicana, tá? E aí vamos ver como é que o Pedrinho vai se manifestar. Como dizia os antigos, né? Quem não tem medo, né, não tem que temer, né? Quem não tem, não tem, né? Então vamos fazer o quê? Tu deve? Não. Então não tem que temer. É isso, não é isso? Caso, né, tenha que temer, o silêncio pode ser resposta, mas o silêncio também pode dizer muitas coisas. É o que eu penso, tá? Mas o Pedrinho tem margem, tá? Dentro de todas essas acusações
e tudo que ele tem como prova gerado, tá aí agora na mídia, tá todo mundo comentando, tá? O Pedrinho pode entrar com poder interpelação judicial, tá? É uma interpelação judicial que significa ele chegar a acionar a justiça, tá? Pedir para que o juiz, dentro desse processo, faça que o Edmundo preste esclarecimento de todas essas acusações, de tudo aquilo que ele fala que sabe do Pedrinho, tá? Isso contra o Edmundo e gerar um processo criminal, civilmente, em âmbito institucional e um âmbito também administrativo, tá? Então, qual seria a medida para isso, né? Tem gente mais 1000 vezes qualificado que eu, peguei algumas dicas, porque assim tem uma sogra que é advogada, também tem um grande companheiro, Vasco e Análise, o Marcelo, que é um baita de um advogado também, ele sempre esclarece muita coisa para nós aí também, tá? Mas de fato, tem pessoas mais capacitadas do que eu para estar falando o que eu estou dizendo, mas o caminho é por aí, tá? Entrar com um pedido de interpelação criminal, tá? Judicial contra o Edmundo. E aí, quando eu falei que eu não tenho bandeira, nem Pedrinho, nem Edmundo, porque a gente de fato não sabe o que está acontecendo entre os amigos, que parece que deixaram de ser. Então, toda vez, agora falando como o torcedor vascaíno, toda vez que chega perto, tá, de uma decisão, tá, ano que vem a gente sabe que vai ter o quê? Eleições no Vasco. Então, quando não é o Leve, quando não é Eruquinho, que também trouxe uma bomba aí contra o Pedrinho, ou até mesmo Edmundo e blá, 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 um monte de gente aí que eu não gosto de falar de política, eu não gosto, o canal não é para falar de política, mas infelizmente eu tenho que mencionar isso aqui, tá? E aí os camaradas sempre começam a botar as cartas, tira da manga, meu irmão, e começa a botar no ventilador. E ninguém tem respeito mais pelo torcedor vascaíno. É segurança que dá porrada em torcedor, entendeu? É venda de mando de campo, não respeita mais o vascaíno, entendeu? É mais contratações, entendeu? Contrata técnico aí chula, tá entendendo? Em outras traduções aí, ruim pra caramba, entendeu? Como foi esse Fábio Carelli, e dentre outras coisas, aumento o preço de camisa do Vasco é exorbitante, ingresso para poder estar vendo o jogo também é alto, tudo tá acontecendo de uma maneira totalmente errônea e sempre negativa, entendeu? E isso repele, externo e interno, são falta de atletas, treinamento, é falta de resultados. No canal aqui mais cedo a gente estava cobrando o Pedrinho, entendeu? Porque ele já recebeu o mando de campo, entendeu? Já que ele preferiu deixar de jogar e São Januário para estar jogando no Mané Garrincha e dar mais uma vez a vitória para o Palmeiras, entendeu? Já botou dinheiro no bolso, mas a gente não tem os 3 pontos. Nesse momento que eu vos falo com os senhores, o Vasco saiu da 13ª posição do Campeonato Brasileiro. Entende? Então, assim, é mais interessante a grana, o dinheiro? Será que tudo que o Edmundo está falando é verdade? Que os caras não têm um interesse por amor ao Vasco da Gama, mas é pelo interesse próprio? O cara deixa de ser comentarista da Globo recebendo uma grana para poder ingerir, para poder estar de frente o Vasco da Gama sem receber nada e ainda por cima colocar seus bens, suas propriedades como um modo de segurança. Tá entendendo? Tô fazendo alguma coisa pelo Vasco. O Pedrinho está sempre aí fazendo o Vasco de cabide de emprego dentro de São Januário, colocando o filho do Edmundo, colocando o filho do Felipe, até o próprio filho dele lá dentro para trabalhar, para poder fazer e ganhar uma grana alta. O protegido do Felipe, depois daquela declaração esculachante, entendeu? Esculachante, não existe essa palavra, eu que estou falando aqui, mas essa deu um esculacho no ativo, um jogador do Vasco, que é o Mano Capasso, aquilo dali já era suficiente para ter sido mandado embora, tá entendendo? E dentre outras coisas também aqui que não dá nem para mencionar, porque o vídeo já tá grande, tá extensivo. Então, assim, respeito pela instituição não existe,
tá? Entra com falsas promessas, tá? A única diferença entre o Planalto Central, tá? E a deputaiada lá dentro e o Vasco da Gama é que um é em Brasília e o outro aqui no estado do Rio de Janeiro, porque as ações são iguais, é tudo interesse de conflito próprio. E torcedor, ó, a gente tem que abrir um vídeo a tal essa hora aí para poder falar de mais um escândalo que procede dentro do Vasco da Gama. Sem contar que toda a mídia já tá pegando no pé do Pedrinho. Então, não sei quem tá certo, se é o Edmundo, tá certo ou tá errado. Não sei quem tá certo, se é o Pedrinho ou o Edmundo. Isso não me interessa. Eu tô trazendo aqui o canal e vou trazer tudo que sair. Vou trazer todas as informações. Mas de uma coisa que me interessa é, esquece, tá entendendo? Esquece. Só não esquece que a maior propriedade, o bem ativo do Vasco da Gama não são vocês, somos nós torcedores, que o Vasco ainda só está de pé por causa de nós, que somos a maior propriedade do Vasco da Gama. E Pedrinho, para não continuar nessa mesmice que está, é mais fácil nem esperando que venha eleições aí para você tentar, porque Campeonato Brasileiro para você não vai ganhar. Sul-Americano, do jeito que está andando, também não vai ganhar. Copa do Brasil, muito menos. Então, meu amigo, renuncia, deixa esse barco... Ah, pô, o Vasco vai ser vendido. Vai ser vendido, não vai ser vendido. Vasco tem capacidade suficiente para continuar como associativo, não precisa ser vendido. Agora, se for para tirar os ratos de porões, que vocês trouxeram um rato de porão americano para poder tampar, vendar os olhos dos torcedores, enganando mais uma vez com todas as falcatruas de vocês. Agora, como dizia a minha falecida, né, minha mamãe, a mentira ela tem perna curta, irmão. Então, uma hora a verdade ela vai chegar. Pode ela se perpetuar por anos ou pode ela durar um minuto, mas a verdade ela vai aparecer. Curta, se inscreva, aperte o sininho em todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma do YouTube e num canal falando de Vasco. Dá essa moral aí. Amanhã a gente volta com mais informações. Se liga nas informações.